Johnny e Pauline Falk são viajantes aventureiros. Em 1937, eles embarcam em um clipper da Pan-Americana na Baía de São Francisco. A Pan-Americana acaba de abrir a primeira linha aérea comercial que atravessa o Pacífico. Não é uma tarefa simples. O pequeno hidroavião deve encarar uma rota de voo de 13 mil quilômetros. Ele força os limites de seu alcance de voo para viajar entre pequenas ilhas espalhadas pelo grande oceano. Após a decolagem, Pauline escreve em seu diário: O voo é tão suave que quase não se percebe o movimento. Após 19 horas, eles fazem seu primeiro pouso em Pearl Harbor, no Havaí. Este território americano é pouco americano. Seu povo é mais ligado à cultura do Pacífico. Próxima parada, Midway. Johnny filma uma cena paradisíaca numa ilha que em breve se tornará um inferno. Os albatrozes são lindos brincando nas dunas. Suas filmagens caseiras hoje nos arquivos do Smithsonian são algumas das primeiras imagens coloridas desse remoto posto avançado americano. Em seguida, eles chegam à ilha de Wake. Ela era desabitada até a Pan-Americana transformá-la em um ponto de parada de primeira classe. São mais 11 horas de viagem sobre o mar aberto até Guam. Esse é o lugar mais tropical até agora. Dirigimos até a Gana, a maior cidade. Uma pequena base militar protege 20 mil cidadãos americanos. Os Falks filmam crianças de uniforme marchando sorridentes. Em sua próxima parada, a estadia vai ser bem mais longa. Para mim está sendo difícil deixar Manila para trás. As Filipinas estão sob o controle da América desde 1898. Elas são o mais distante território americano. E a fronteira desse jovem império, iluminada com neon. Depois de Manila, os Falks saem do alcance dos Estados Unidos. Nada parece familiar. No porto de Hong Kong, as velas dos barcos parecem conchas. Na China, os barcos são mais simples. E o povo é fascinante. Finalmente, exatamente 2 meses após saírem de casa, eles chegam ao seu destino final: o Japão. A viagem de Johnny e Pauline é notável. E sua rota é profética. Eles atravessaram o oceano que o navegador Fernão de Magalhães batizou de Mar Pacífico, nosso Oceano Pacífico.
Mas as ondas da guerra logo vão apagar os passos dos Falks e substituir as cenas de paz por cenas de uma tragédia que, por enquanto, ninguém pode imaginar. Parecia que você estava indo para o inferno. E você estava. Meu coração estava batendo 1000 vezes por minuto. Eles não queriam ser capturados. Éramos nós ou eles. Vindo em nossa direção, havia um avião japonês voando baixo sobre a água. Meus olhos doíam do óleo. Mas pegamos uma corda e subimos a bordo. A praia era uma montanha. A gente não se via como heróis. Não é só que eu me lembro. É que eu nunca vou conseguir esquecer. Filadélfia, 1939. Vozes animadas tomam conta do estádio municipal. Uma banda militar aquece a multidão nesse dia frio de dezembro. Em seguida, formações de soldados ocupam o campo. Primeiro do Exército. Depois da Marinha. Quando o campo se esvazia, a batalha começa. Esta é a primeira filmagem colorida conhecida dos Jogos do Exército contra a Marinha. O coronel Wilbur Duncan está filmando na arquibancada. Duggan também filma sua unidade do exército treinando em West Point. Em 1939, o exército dos Estados Unidos não é muito robusto. Todas as forças armadas juntas têm cerca de 600 mil homens. No depósito de equipamentos, tudo parece antiquado e saído diretamente da Primeira Guerra Mundial. O soldado de infantaria comum ainda carrega um rifle Springfield de 1903. O treinamento é real, mas nem sempre é sério. Eu era operador de rádio. Eu só disparei meu rifle uma vez, durante todo o tempo que servi o exército. O exército estima que menos da metade de suas tropas tiveram um treinamento adequado. Elas são quase analfabetas. 75% não terminou o colégio e 41% nunca nem começou. Os americanos tratam seu exército com uma indiferença coletiva. Quando a tropa de Duncan desfila pela cidade, poucas pessoas param para ver. É mais uma distração do que uma demonstração de força. Duncan registra tudo em filmes coloridos, uma invenção recente feita para fãs do cinema caseiro e para cinegrafistas de combate. Eu carregava 2 câmeras manuais. Estávamos deitados na praia vendo aquilo. Caras voando em pedacinhos. Nos anos 30, os Estados Unidos são uma sociedade fragmentada. A única coisa que todos compartilham é a angústia da Grande Depressão.
Alguns dos futuros soldados dos Estados Unidos ainda são crianças. Armand Maffuccio se esforça para ganhar alguns dólares a mais para sua família de imigrantes italianos. Eu acordava cedo e trabalhava na padaria. E depois da escola, voltava lá e ajudava a fazer o pão. Por alguns dólares, você ia para qualquer lugar. Você corria atrás. Michael Kurilla vai ao cinema para se informar sobre a guerra que já está assolando a Europa. Clima de guerra escurece a Europa. No cinema, eles passavam noticiários mostrando a frota e todos os navios de guerra enfileirados lá no oceano. Em 1940, os americanos reelegem o presidente Franklin Roosevelt, confiando em sua promessa de manter o país fora da guerra. Muitos acham que os Estados Unidos devem resolver seus próprios problemas primeiro. Meu pai estava desempregado. Muitas vezes não sabíamos como iríamos conseguir nossa próxima refeição. A maioria da população acha que entrar na guerra vai ser ruim para a economia. 2/3 dela acham que isso vai piorar a vida da próxima geração. Os Estados Unidos estão voltados para si mesmos. A maioria da população vive suas vidas sem ir muito além do que suas necessidades imediatas exigem. Mas em poucos meses, alguns vão ir muito mais longe do que jamais sonharam. Nunca tínhamos viajado para lugar nenhum. Quando saímos de casa, vimos um mundo diferente. Xangai, China. Aqui as culturas se cruzam. Esta cidade chinesa tem uma importante presença britânica e americana. As ruas revelam uma grande mistura entre carros e carroças. Ela é um ponto de passagem internacional. Mas a cidade está na mira do Japão. Em 1937, eles a invadem. Suas próprias filmagens mostram partes de Xangai desmoronando durante o ataque. O Japão ocupa a parte chinesa, cercando os enclaves dos ocidentais. Em seguida, o Japão invade mais uma cidade. Eles derrotam as forças chinesas em poucos dias e massacram quase 300 mil de seus habitantes. O evento passa a ser conhecido como Massacre de Nanquim. Os chineses tentam seguir suas vidas em meio aos escombros. Mas a lembrança dos horrores continua viva. Neste prédio crivado de balas, os invasores hasteiam sua bandeira com orgulho. Os soldados japoneses sinalizam a presença de um novo império. Os Estados Unidos se perguntam se as ambições do Japão param por aqui, ou se estendem para seus próprios territórios na região. O sinal de alerta disparou em Manila. Nós começamos a perceber que a situação ia ficar complicada. Quando os Falks visitam as Filipinas em 1937, eles ficam no Hotel Manila, um luxuoso paraíso para estrangeiros e turistas. Enquanto Pauline aprecia a brisa quente que entra pela janela do hotel, uma outra família está morando na cobertura do mesmo prédio. O pequeno Arthur, sua mãe Jean e seu pai Douglas.
Estas são filmagens pessoais do general Douglas MacArthur. Ele está aposentado do exército americano e está concluindo sua carreira servindo como conselheiro do governo das Filipinas. Ele supervisiona uma força conjunta de 130 mil soldados filipinos e americanos. Com a proteção adequada, este país irá florescer como um brilhante fruto da democracia. Mas a proteção não é adequada. As tropas filipinas têm pouco treinamento e são mal equipadas. Eles tinham revólveres de 6 disparos, Colts. Eles eram tão velhos que você não achava mais munição para eles. Robert Brown admite que mesmo as tropas americanas não estavam muito melhor. Nós tínhamos granadas de mão da Primeira Guerra Mundial. Você podia puxar os pinos e bater nelas com um taco de beisebol, e elas não detonavam. Se começar uma guerra, as Filipinas correm muito perigo. MacArthur se pergunta por que 16 milhões de cidadãos americanos estão pouco protegidos. O aparente desinteresse da parte dos Estados Unidos é incompreensível. Mas se os oficiais do exército estão preocupados com isso, eles não demonstram. Em uma base no sul de Manila, os americanos montam um playground colonial. As diversões incluem animadas partidas de polo de bicicleta, e há algumas baixas. Servir nas Filipinas é quase como tirar férias tropicais. Mas em breve se tornará uma luta pela sobrevivência. Quando eu estava avançando, tomei um tiro na perna. Quando ergui a cabeça, tomei outro tiro. Bem no nariz. O epicentro do terremoto que se aproxima é o Japão. Essa nação, com mais de 2.000 anos de uma história gloriosa, passou a ressentir o aumento da influência ocidental na Ásia e a achar que estava destinada a conduzir o continente rumo ao futuro. Mas o Japão também foi atingido pela Grande Depressão. E muitos acham que a expansão territorial é o único jeito de sair dela. As pessoas estavam atrás de uma solução radical porque eram tempos difíceis e todos tinham uma visão idealizada da guerra. Em 1940, as Forças Armadas controlam o Japão. Eles contam com 1,5 milhão de soldados, mais do que o dobro das forças dos Estados Unidos. As tropas vêm de dentro do Japão. Mas as matérias-primas vêm de seu crescente império. Eles não tinham açúcar, então tomaram Formosa. Eles não tinham ferro, então tomaram a Manchúria. Eles não tinham carvão de qualidade nem madeira, então invadiram a China. Eles não tinham segurança, então tomaram a Coreia. Eles pretendiam, pela força das armas, se necessário, estabelecer uma esfera econômica totalmente sob seu controle. Por 4 anos, a paz esteve bem longe do nosso mundo. Um documentário de 8 episódios com imagens inéditas e depoimentos de quem esteve na linha de batalha. Episódio inédito: A Guerra do Pacífico a cores. Nova série, quarta, às 9 da noite, no History 2. Muito mais história. Mas o expansionismo japonês ainda não alcançou um lugar: o Havaí.
Uma famosa placa num cruzamento de Honolulu mostra o quão longe a cidade fica do resto do mundo. 1941. A base da Marinha Americana em Pearl Harbor é o único sinal de que se trata de um território americano. No geral, o Havaí dança em seu próprio ritmo. Estas são filmagens de antes da guerra, feitas por Francis Raymond Line, um cineasta viajante. Seu filme a cores se desenrola como uma propaganda turística perfeita. Nós vimos diversos arco-íris. Às vezes, 2 ao mesmo tempo. Nossa câmera se nutriu com cenas de colheita. E do gado sendo carregado com cordas e guindastes até os barcos na costa do Rancho dos Parker. O Havaí tem seu próprio jeito de fazer as coisas. Lá não é um lugar acostumado a convulsões culturais. As mudanças geralmente chegam de barco a remo. O filme de Francis Line apresenta um Havaí quase perfeito. Um paraíso delimitado pelo quebrar das ondas. Uma fronteira marítima com panoramas incríveis do Pacífico até onde a vista alcança. Para além do horizonte do Havaí, câmeras japonesas filmam uma frota cortando em segredo as águas do Pacífico. É 6 de dezembro de 1941. As Forças Armadas Americanas estão em alerta, mas não imaginam o que as aguarda. Neste mesmo dia, uma das tropas não tem granadas de mão com as quais praticar. Ao invés disso, eles arremessam ovos. Além disso, em 6 de dezembro, anúncios nos jornais pedem que os congressistas não envolvam os Estados Unidos na guerra em curso do outro lado do Atlântico. Mas é em outro oceano que as coisas estão prestes a explodir. O sol se põe em uma Pearl Harbor inocente e intocada pela última vez. Na manhã seguinte, um coronel acorda cedo e imagina estar assistindo a um exercício militar. Que manobras mais realistas. Por que será que os marines estão treinando com a marinha tão cedo em um domingo? Esta é considerada a única filmagem colorida do ataque a Pearl Harbor, gravada pelo marinheiro Clyde Daltrey. O filme está muito deteriorado, mas o caos é evidente. William Locke acaba de completar seu treinamento básico e está a bordo do USS New Orleans. Eu disse, vamos carregar as armas. Eles disseram, não temos munição. Quem está com a chave? Não sabemos. Os marinheiros assustados atiram com seus canhões antiaéreos para todos os lados. E acabam matando alguns civis nas colinas. As estações de rádio começam a alertar que não é um treinamento. A cidade de Honolulu também foi atacada. Isso não é uma brincadeira. É uma guerra de verdade. O USS Oglala está quase afundando. Um dos marinheiros no convés é atingido no rosto pela metralhadora de um avião japonês. Outras tripulações estão em uma situação pior. O USS Shaw explode em uma bola de fogo. Os rapazes estavam lá dentro da água, no meio de todo aquele óleo. Eles subiam, tiravam o óleo do caminho, respiravam um pouco e mergulhavam de novo. Em 1 hora e 15 minutos, o Japão danifica ou afunda 19 navios e mata 2.400 pessoas. A notícia do ataque se espalha como uma onda de choque.
Um clipper da Pan-Americana, repleto de turistas, está voando sobre o Pacífico, que acaba de virar uma zona de guerra. Eles desligam as luzes, fecham as janelas e mudam de rota. Por todo o país, os telefones das Forças Armadas estão tocando. Jack Lent está de serviço em San Diego. Havia um coronel ao telefone e ele disse: encontre seu comandante e diga a ele que Pearl Harbor foi bombardeada. Eu disse: sim, senhor. O que é Pearl Harbor? A portas fechadas durante todo o domingo, o presidente Roosevelt prepara um curto discurso em sua cabeça. Ele rejeita os conselhos de fazê-lo ainda hoje. Ao invés disso, Eleanor Roosevelt vai até uma rádio e dá a primeira resposta oficial dos Estados Unidos. Não podemos evitar a ansiedade, não podemos evitar que o medo surja em nosso coração. Apesar disso, eu tenho esperança de que a certeza quanto ao nosso dever nos fará superar esses medos. Mas o medo toma conta de muitos americanos. A central telefônica do FBI é inundada por ligações denunciando atividades suspeitas de nipo-americanos. Na cidade de Nova York, donos de restaurantes japoneses pedem para seus clientes terminarem suas refeições. Depois, eles fecham suas portas e voltam para suas casas juntos para se protegerem. Em São Francisco, as pessoas denunciam tudo, desde estranhos aviões no céu a homens suspeitos dentro dos bondes. Sirenes tocam sem motivo aparente. Em Seattle, 2.000 pessoas se dirigem até o centro da cidade para fazer cumprir o blackout, o que termina em uma onda de saques. No Havaí, as estações de rádio informam que o arquipélago agora está sob lei marcial e ordenam um blackout total. Desliguem as luzes. Isso vale para todo o território. Desliguem as luzes e não liguem novamente. Não importa o motivo. Os Estados Unidos estão de joelhos e o Japão ainda não acabou. As próximas 48 horas chocam o mundo. Poucas horas após atacar Pearl Harbor, os japoneses lançam um ataque surpresa contra a base americana na ilha Wake. Temendo uma invasão por terra, o capitão de um clipper da Pan-Americana coloca 70 civis dentro de seu avião. Muito acima do peso máximo, o avião finalmente decola da água na terceira tentativa. Em seguida, o Japão bombardeia a base militar americana em Guam, que os Falks tinham filmado poucos anos antes. Em 3 dias, eles capturam a ilha e fazem 20.000 cidadãos americanos de prisioneiros. Também no dia 7 de dezembro, o Japão invade as Ilhas Gilbert, uma colônia britânica. Elas também são tomadas em 3 dias. Forças japonesas retornando de Pearl Harbor bombardeiam a ilha de Midway. As baterias antiaéreas os expulsam, mas não antes da base americana ser bombardeada. O Japão está avançando em profundidade no Pacífico Central, em uma onda de ataques que toma de assalto esse oceano. Ao mesmo tempo, as filmagens japonesas registram mais ataques por toda a Ásia. Eles começam a bombardear as Filipinas em 8 de dezembro. No mesmo dia, eles invadem a Tailândia. E em pouco tempo marcham sobre Bangkok. Eles atacam as colônias britânicas de Hong Kong e Singapura. E ocupam o resto de Xangai, invadindo os enclaves americanos e britânicos. Numa pequena base na China, uma companhia de marines dos Estados Unidos está isolada e completamente cercada pelos japoneses. Seus superiores ordenam que eles se entreguem sem lutar.
O sargento Robert Smith marcha para a prisão, enquanto os vencedores trocam as bandeiras. Olha o que eles hastearam ali. Parece uma bunda vermelha. Antes que o mundo consiga reagir, o Japão abre caminho no Sudeste Asiático. Eles levam os ventos da guerra para o Pacífico. No Japão, muitos cidadãos se sentem orgulhosos. Mas há certa ansiedade por trás disso. Nos disseram que não havia por que se preocupar. A América era uma nação democrática. E logo eles iam se desintegrar e cair. Eles nunca se uniriam para lutar. Bastava um golpe forte contra eles que eles iam cair aos pedaços. Senadores, Em Washington, Roosevelt se dirige ao Congresso. ontem, 7 de dezembro, Primeiro, ele faz algumas alterações de última hora. uma data que viverá na infâmia. Por anos, o país se sentiu estagnado. Agora, ele se sente atacado. Não existem dúvidas sobre o fato de que nosso povo, nosso território e nossos interesses correm grande perigo. Os Estados Unidos estão em guerra. A maioria não queria isso. Mas quase todos terão que participar dela. Seja apoiando a guerra no país ou servindo no estrangeiro. Muitos universitários se alistaram naquele mesmo dia. Eles deixaram cartas com os responsáveis de seus dormitórios e saíram. O sentimento geral era: eu quero pegar um avião e jogar uma bomba naqueles malditos. Aquela viagem até a Virgínia Ocidental para fazer o exame de saúde foi a primeira vez na vida em que saí de Ohio. Foi a viagem mais dura que eu já fiz na vida. Nós viajamos por uma estrada de cascalho por mais de 3.000 quilômetros. Parecia que as rodas eram quadradas. Meu exame deve ter durado uns 30 segundos. Abaixei as calças, viram a popa e a proa e verificaram se eu estava respirando. Filho, você está aprovado. Eu não passei porque o cara me entregou um livro e disse: leia os números. Eu só vi pontos. Ele disse: não posso te aprovar, você é daltônico. Eu disse: o que eu tenho que ver aí? Ele disse: 3, 5 e 9. Então, peguei uma carona para Indianápolis. Entrei na fila. Me entregaram o mesmo livro. E eu disse: eu vejo um 3, um 5 e um 9. E disseram: você está aprovado. Arman Mafúcio, o garoto que fazia pães durante a Depressão, entra para a Marinha. Seu talento não é desperdiçado. Nós só fazíamos os pães, doces e sobremesas da tripulação. Mas é claro, eram 2.000 marinheiros. Michael Kurila, que gostava de ver navios de guerra no noticiário, também se alista. Eles nos deram os uniformes e tudo mais. Nos deram os caps. Depois cortaram nosso cabelo. E os caps já não cabiam mais. Tínhamos que segurá-los com as orelhas. A primeira parada é a piscina. Eles tentam boiar, enquanto alguém tenta segurá-los embaixo d'água. Mas águas mais profundas os aguardam, em um lugar inesperado. Estes são os cadetes da Escola de Reserva de Oficiais da Marinha da Universidade Northwestern, em Chicago. Eles são chamados de os Incríveis dos 90 Dias, porque essa era a duração do treinamento no período de guerra. O Lago Michigan não é exatamente o Oceano Pacífico, mas ele vai ter que servir. Eles estudam navegação e a fina arte de esfregar o convés. Rapidamente, eles aprendem o necessário.
Finalmente, praticam a dança da operação dos canhões. Agora eles têm tempo para praticar isso com calma. Mas em breve isso vai mudar. Eles mergulhavam com tudo em nossa direção. E passavam muito perto. O exército escolhe um local para o treinamento que pelo menos lembra um pouco o Pacífico, o pântano da Flórida. Isso é o Aquila Springs, perto de Tallahassee, onde algumas das cenas dos filmes do Tarzan foram filmadas. Agora o exército está filmando seus próprios recrutas enquanto eles tentam dominar um terreno que é mais comum na Nova Guiné do que na América do Norte. Os horrores de Pearl Harbor são incorporados em alguns treinamentos. Manobras em meio a cortinas de fumaça. Nadar ao redor de óleo em chamas. Não era isso que Thomas Bay esperava do exército. Eu escolhi o exército ao invés da marinha porque eu tenho medo da água. Eu não sabia nadar. Ninguém sabe ao certo como será lutar uma guerra do outro lado do oceano. Eles atravessam um rio fazendo uma ponte manual com seus rifles. Usam suas barracas e mastros para improvisar uma balsa de suprimentos. Treinam para se esconder do inimigo com mergulhos sincronizados. E como era de se esperar, eles explodem coisas. Equipes de demolição submarina treinam para abrir o caminho para um novo tipo de barco. Esse é um dos primeiros modelos de veículos anfíbio, o Duck, da General Motors. Dirigir através da água é uma novidade que em breve se tornará uma necessidade. Foi como pisar num ninho de marimbondos. Eu fiquei pensando, como eu entrei nessa enrascada? O centro de recrutamento da Marinha estava lotado, com 70 novos recrutas. Então eu fui até a outra esquina e os fuzileiros navais tinham um pequeno cômodo. E eu entrei. Lá não tinha fila. A primeira coisa que ouvimos quando o ônibus passou pelo portão naquela manhã foi: vão se arrepender. Antes da guerra, o Corpo de Fuzileiros Navais estava perdendo sua importância. Achavam que deviam ser incorporados pelo Exército. Era uma força que não tinha mais um propósito. E era ridicularizada como um abrigo para os rejeitados da Marinha. As 3 primeiras semanas foram terríveis. Eles insistiam em nos ensinar como andar. E eu achava que nós já sabíamos isso. O Corpo de Fuzileiros Navais quer se livrar de sua reputação de força militar irrelevante. Ao invés dos mais fracos, eles querem se tornar os mais durões. Todo Marine, antes de ser qualquer coisa, era da infantaria. Você podia ser piloto de tanque, motorista, cozinheiro. Não importava o que você fazia. Antes de mais nada, você era da infantaria. Eles vão usar seus rifles como parte de uma nova tática: a invasão anfíbia. O Corpo de Fuzileiros adotou essa doutrina só 6 anos antes, com a publicação do livro Guia Experimental para Operações de Desembarque. Agora é hora de colocá-la em prática. A doutrina precisava de uma guerra. E a guerra chegou. Bem quando ela estava terminando de ser elaborada. O treinamento de invasão a uma praia na Carolina do Norte é desajeitado. Esta porta frontal é em terra. E os marines têm que pular pelos lados do barco. Alguns especialistas consideram o conceito dessa doutrina totalmente absurdo. Não fazíamos a menor ideia de como íamos usar esse tipo de treinamento.
Em 1940, há menos de 30 mil marines na ativa no total. Em apenas 3 anos, esse vai ser o número participando da invasão de uma só ilha do Pacífico. Nenhum desses homens pode imaginar isso. Nós achávamos que os japoneses não iam conseguir manter a guerra por um período muito longo. Achamos que tudo ia acabar em algumas semanas. Os japoneses nos bombardearam por 3 semanas inteiras. Nós não conseguíamos avançar nem 2 metros por dia. Foi um inferno. Noite e dia. Este navio é seu. Olhe para ele. Ele é um símbolo da capacidade industrial americana. Agora esta capacidade está sob pressão. A Marinha precisa de milhares de novos navios e rápido. O Kayak Explore me mostra todos os destinos que cabem no meu orçamento. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Em Portland, Oregon, estaleiros brotam por toda parte. Um dono de indústrias, Harry Kaiser, é dono de 3 deles. Esta é uma filmagem do próprio Kaiser de suas fábricas em Portland. Ele fabrica os barcos Liberty, navios de guerra e de transporte que vão levar a guerra até o outro lado do Pacífico. Trabalhadores chegam de todo o país. Homens, mulheres e famílias inteiras. Kaiser constrói uma cidade perto de Portland só para abrigá-los. A cidade de Vanport, com 42 mil habitantes. Muitos a chamam de Kaiserville. No final de 1941, quase metade dos trabalhadores da indústria pesada dos Estados Unidos está trabalhando em projetos do setor de defesa. Munição em Indiana. Rebites em Kansas City. Paraquedas em Utah. Mas nem todas as armas de guerra são fabricadas do zero. A guerra eclodiu em todo o mundo. Todas as rotas da Pan-Americana se tornaram rotas de guerra. O Clipper da Pan-Americana, o mesmo avião que levou os Falcons até a Ásia em tempo de paz, se torna um avião de transporte militar. Ele ainda é o único avião que pode atravessar um oceano com uma carga pesada. Então a empresa se torna na prática uma parte das Forças Armadas. E todas as tripulações recebem novos uniformes. Assim que eu me vesti com um novo uniforme, tiraram uma foto minha para o arquivo pessoal. Nós a chamávamos de nossas fotos de obituário. Você pode imaginar o motivo. Enquanto os Clippers recebem seu batismo de guerra com uma pintura camuflada, o mundo aguarda a próxima jogada do Japão. Ele está em busca de novas ilhas para expandir seu império. E Java e Timor contam com importantes recursos naturais. No caminho delas está a pequena base aérea naval de Darwin. Em uma manhã ensolarada de quinta-feira, o Japão golpeia o norte da Austrália. Quando o marinheiro Monty Tuckerman finalmente pega sua câmera, os aviões japoneses já se foram. Esta é a única filmagem colorida do ataque a Darwin. Um ataque surpresa que é considerado como Pearl Harbor da Austrália. Com um grande estrondo, eles lançaram todas as bombas de uma vez. Com um ruído que parecia um trovão muito forte. Chamas vermelhas e amarelas subiram até o céu. 11 navios soltam suas últimas nuvens de fumaça negra, antes de desaparecerem no fundo do mar. Os japoneses não param no porto. Eles também bombardeiam prédios na cidade. Muitos fogem para as colinas, temendo uma invasão terrestre. O ataque mata 235 pessoas e fere outras centenas. Em uma cidade de apenas 2.000 habitantes. As nuvens da guerra agora se espalham por uma Austrália preocupada. Uma nação perigosamente próxima de um império expansionista e imprevisível.
Os noticiários das Filipinas mostram a chegada de ondas de invasores japoneses e as tropas americanas em franca retirada. Eles deram uma lata para cada um de nós. Eu recebi uma de cerejas e disseram, se dispersem. Sabe, nós simplesmente dispersamos. Nós não fazíamos ideia do que estávamos fazendo. Não há nenhuma filmagem em cores da luta brutal pelas Filipinas. Isolados na península de Bataan, os americanos contam com pouca comida e com nenhum reforço. MacArthur resiste em Corregidor. As filmagens dos japoneses mostram sua superioridade esmagadora. Em pouco tempo, eles estão comemorando em Manila. MacArthur e sua família fogem para a Austrália quando o Corregidor cai. Os americanos que continuam nas Filipinas não estão mais desfrutando de férias tropicais. Eles estão enfrentando seu pesadelo mais sombrio. Esses rapazes da filmagem agora estão mortos, passando fome ou presos. Isso é uma coisa que eu falei para minha mãe que nunca ia acontecer. Eu ia ficar atrás da linha de frente. Eu estava errado. Muito errado. O Japão lançou um feroz ataque em diversas frentes, tanto em terra como em mar, e em várias direções. E os Estados Unidos ainda estão finalizando seu organograma de guerra. Roosevelt põe o sudeste do Pacífico nas mãos do general MacArthur. E ele já está olhando para as Filipinas com vingança nos olhos. O vasto mar aberto do Pacífico Central ficará sob o comando do almirante da Marinha, Chester Nimitz. Os dois homens não poderiam ser mais diferentes. Nimitz é um homem tranquilo, que lidera dando exemplo, odeia chamar a atenção e despreza pessoas de relações públicas que sugerem que ele seja mais espalhafatoso. Ao contrário, MacArthur é um homem de grandes declarações, gestos grandiosos e que ama qualquer equipamento de gravação que possa registrá-los. Esses dois comandantes do Exército e da Marinha agora estão responsáveis pela Guerra do Pacífico. Assim como no jogo do Exército contra a Marinha, haverá momentos de camaradagem e também de competição. Mas é o chefe deles que dá a primeira jogada. Em dezembro, o presidente Roosevelt dá uma ordem secreta logo após o ataque a Pearl Harbor. Ele ordena que se descubra como atacar o Japão. São precisos 4 meses para pensar em um plano. A distância é enorme. E a tecnologia é insuficiente. Mas o plano que eles elaboram é parte valentia, parte desespero. Navios atravessam o Pacífico em silêncio de rádio. Assim como os japoneses fizeram antes de seu primeiro ataque. Os porta-aviões americanos ainda não são muito avançados. Este aqui é para lançar aviões de reconhecimento com uma catapulta. Para bombardear o Japão, eles vão precisar lançar um avião maior deste deck. Um B-25. Isso nunca foi tentado. Nós nunca tínhamos decolado de um porta-aviões. Fiquei pensando, será que eu consigo sair de dentro desse avião se ele cair do convés de voo? O piloto de bombardeiro Herb Machia resvala nas ondas e consegue decolar por um triz. Não há como voltar. O convés é pequeno demais para uma aterrissagem. 16 aviões partem para o Japão. Com mais coragem do que bom senso. Ele fica conhecido como o Ataque do Little, em homenagem ao coronel que o comanda. Não há nenhuma filmagem do ataque em si. Algumas das bombas atingem Tóquio, mas o dano é mínimo. A maioria dos aviões fazem aterrissagens de emergência na China.
Se comparado a Pearl Harbor, é um ataque pequeno. Mas os Estados Unidos não se importam. Nero e seus valentes homens tiraram a tranquilidade dos senhores da guerra japoneses. Vencer a Guerra do Pacífico vai exigir muito mais do que algumas bombas. Serão precisas armas ainda não inventadas, técnicas ainda não testadas e sangue ainda não derramado. Por enquanto, os combatentes continuam separados por um oceano. Mas em breve, a Guerra do Pacífico irá muito além de alguns ataques surpresas através do oceano. Logo, os adversários vão se chocar com violência e os jovens soldados vão se enfrentar cara a cara em combates brutais. Eu estava morrendo de medo, como se tivesse gelo nas veias. E eu só conseguia continuar andando, porque o resto dos rapazes foi avançando. Eu fico feliz de pensar que eu vou morrer como um verdadeiro samurai. Agora eu me sinto como um guerreiro de verdade. O que está em jogo é muito claro. Vencer e controlar 1/3 do planeta, ou perder e desaparecer nos escombros.